Alô, Pedro. Agora Ei, sim. Dudu, deu certo, né, querido? Agora sim. Tudo bem? Tô bem enquadrado aí no vídeo ou não? Tá bem enquadrado, sua luz tá. No começo eu tava pegando só metade da testa. Ô, Pedro, eu estava iniciando aqui a nossa conversa, dizendo que estamos iniciando então uma série de lives nessa plataforma da Casa Cor Minas e que você é nosso primeiro convidado por diversas questões. Primeiro que você é um querido amigo, que a gente adora. Dizer que você também é uma figura hoje reconhecida com respeito em todo o país, nesse segmento nosso, e que você é o profissional que mais fez Casa Cor em Minas. São 16 edições em Minas e 4 em São Paulo, contando com esse ano. Então, eu queria te dar boas-vindas, agradecer a sua presença e de perguntar o seguinte: como é que está a sua rotina agora, nesses tempos de confinamento e, para você lembrar um pouquinho de toda essa história de Casa Cor? Ô, Dudu, seguinte, primeiro, super obrigado pelo convite, pelo que você disse aí, a recíproca é totalmente verdadeira. E eu tô vendo que tem milhões de pessoas muito legais que eu não vejo há um tempo entrando, e tô super feliz de ver essas pessoas por aqui. Mas, de qualquer forma, o momento é complexo, né? Mas a gente tem que entender que a gente vive num universo cíclico. Os anos 20 são sempre muito tumultuados, são cheios dessas questões que nos afetam. É um tempo de modificação, de reorganização social, cultural, de formato de vida. Então, eu entendo isso como um tempo de reflexão, onde a gente vai ter que buscar novos formatos a partir de então. Mas agora, pessoalmente, eu estou achando uma coisa muito boa, porque eu fico em casa e acordo e durmo, e durmo e acordo a hora que eu quero, sem a mínima culpa. E fiz da minha casa meu escritório, porque sempre trabalhei em casa, trabalhei no escritório. O fato de viajar muito acaba que você cria meios alternativos. Então, se eu virar essa câmera aqui, que eu não vou ter coragem de fazer, dá até para virar um pouquinho, assim, quer ver? Vocês vão ver uma coisa que é o meu escritório. Cadê? Não estou conseguindo mostrar. Ah, não estou conseguindo mostrar, não, Dudu. Tá É bom. uma coisa engraçada, mas depois eu mostro. E minha mesa de jantar virou meu escritório, minha sala virou o lugar que eu fico mais tempo, como sempre foi. E ficar em casa, para mim, nunca foi um problema, eu sempre gostei muito. Então, eu acho que é simplesmente um momento de refletir. Aliás, sua casa já tem publicações sobre ela, uma casa muito bem pensada, inclusive com uma interação de obras de arte incríveis, que é um dos destaques do seu trabalho, né, Pedro? Conta um pouquinho sobre o que você tem de obra de arte na sua casa, qual que é a sua relação com obra de arte? Tá, vou falar isso paralelo à pergunta anterior que você falou sobre Casa Cor. Casa Cor, para mim, Dudu, é uma coisa que revolucionou e criou um novo formato de pensamento da possibilidade de morar. Ela gerou um conteúdo que começou num formato de comunicação vertical, onde era pouco acessível, e hoje a Casa Cor gerou um pool de negócios que vai da mão de obra e serviços, que vai passando pela indústria, o desenvolvimento industrial do setor que a Casa Cor gerou é gigantesco, e a estrutura de disseminação de conteúdos culturais aliados ao morar, né? Então, esses 34 anos que existe Casa Cor e os 26 de Minas, eles criaram um desenvolvimento desse setor que é algo inexplicável. Então, assim, de quebra não. E nesse processo, os profissionais começaram a se desenvolver mais, a ter clientes num formato mais abrangente e também gerou possibilidades da arquitetura ir além da própria história do morar. Então, a importância disso e participar disso, para mim, sempre foi uma crença, por entender isso como
como uma demanda natural do mercado e, sobretudo, para melhorar a vida das pessoas como um todo. Agora, sobre a minha coleção de arte e sobre ter arte nos meus projetos, a arte me pegou muito rápido, sabe? De uma forma muito intuitiva. Eu comprei meu primeiro trabalho, eu tinha 18 anos. 18 anos, 19. Eu sempre falei 18, mas hoje eu fiz a conta certa, que eu olhei para ele ali, ele é de 88. Então, eu tenho 19. Eu tinha 19. E aquilo me fez muito bem. Conviver com aquilo no dia a dia era algo que eu acreditava. Eu vi uma manifestação verdadeira do artista no trabalho do Marco Paulo Rolo. E aí, nesse formato, a partir de então, eu comecei a ficar, a deixar ser pego por essas coisas, sabe? Então, eu acabei gerando uma coleção sem querer. Hoje eu tenho 113 itens, que tem os maiores nomes do Brasil e grandes artistas internacionais também, muito importantes, mas que eu comprei quando eles ainda não eram tão significativos, por simplesmente não me preocupar com aquilo que o mercado estava impondo, e sim aquilo que me tocava profundamente. Com isso, eu acabei podendo ter em casa hoje, igual vocês podem ver aqui agora, uma série de trabalhos super legais. Aqui tem só uma pequena parte, que eu moro num apartamento que não é tão grande. Aí aqui tem alguma coisa, tem Paul McCartney, que é um cara que eu adoro. Tem Rosângela Renault, tem os Los Carpinteiros logo ali. Acho que aqui vem melhor, né? Assim. Uhum. Aí tem uma coleção de arte sacra, tem trabalho dos meus amigos, do Zanini, do Olavo, do Daniel Escobar, do Orlando Espírito Santo, do Valtécio, da Rochelle, Zerbini, Sara Lucas, uma inglesa que eu acho a artista mais importante do mundo, o Rafael Gonzalez, um uruguaio muito incrível. Isso é o que está aqui hoje, mas, como você disse, houve publicações significativas sobre aqui, porque eu vou sempre trocando. Então, já saiu uns 5 projetos diferentes de um lugar que eu moro há 15 anos, só por trocar as obras de arte. Então, é mais ou menos essa a minha relação com a arte, sabe? É uma história de emoção mesmo, de entender a produção humana como... E acho também que é uma resposta à sociedade do capital. A arte contemporânea, ela é o único momento que você não compra matéria. Você compra valor humano, sentimento e verdade. É verdade. Só para lembrar, o seu último ambiente de Casa Cor, 2019, no Palácio das Mangabeiras, tinha uma coleção de peso. Entre os nomes Nuno Ramos, Zé Bento, a Leda Catunga, Pedro Mota, Antônio Dias, José Bechara, enfim, entre outros que eu listei aqui, que me surpreendeu demais quando a gente vê um ambiente, quando a gente vê as obras, né? Como é que você relaciona essa história com seus clientes, Pedro? Porque também alguns projetos onde eu tive pesquisando e alguns foram publicados na Casa Vogue também, todos eles com essa mesma curadoria impecável entre obra de arte e o projeto de interiores, né? Como é que seu cliente consegue ter essa percepção? Gostei da pergunta. Legal. Na verdade, é o seguinte, o universo da arte ele é múltiplo e ele é muito... ele permite percepções variadas. Então, o cliente com os quais eu trabalho hoje são pessoas muito sensíveis, muito interessantes. Aliás, eu tenho uma sorte incrível, porque eu tenho clientes muito legais. E não nesse... o projeto é obrigatório ter obras de arte. Mas à medida que nós vamos construindo uma história arquitetônica que vem da tradução em espaço, do jeito de morar, da forma com que as pessoas entendem o mundo, elas acabam tendo contato com elementos e esses elementos vão aos poucos as tocando e começando a fazer parte da vida delas. Logo em seguida, quando começa a se apresentar possibilidades de arte, não como elemento decorativo, mas como uma produção humana com a qual você vai conviver diariamente,
ela faz parte do seu universo imaginário, ela faz parte do seu prazer contemplativo, etc. Então, a grande questão é dar para o cliente aquilo que você, ao longo do trabalho, captou sobre a pessoa e apresentar coisas com as quais ele vai conviver feliz com esse assunto. E eles acabam se inserindo no universo da arte com muita naturalidade, se transformam em colecionadores muito incríveis, são coleções impressionantes, mas tudo de forma muito natural, sabe? Pelo simples fato de entrar naturalmente no universo, que foi a forma que eu entrei, que não é para ter obra de arte, é para sentir a obra de arte e se cercar do belo e de convicções paralelas às suas, diminui a sensação de que o mundo é muito cruel, sabe? Então, eu acho que a arte é um gancho entre objeto e sensações humanas muito grande. Eu estou pondo umas fotos aqui de um projeto seu. Ah, legal. Esse projeto é incrível. Eu adoro esse projeto, sabe? Você sabia que essa casa, antes do projeto, antes da gente começar a construir, esse trabalho da Mário Betônico já tinha sido comprado? Ele era conceitual da história. Que é refletir cultura produtiva de Minas Gerais no hall de entrada da casa. É todo revestido de aço. E esse trabalho, Casa Minerária, da Mário Betônico, esse aí, mostra braços trabalhando em todos os processos extrativistas minerais ao longo da história. Fantástico. Então, a gente começou o projeto da casa por esse trabalho versus essas estruturas metálicas que envolvem toda a questão. É um trabalho muito legal isso. Aliás, esses clientes são especialíssimos. São pessoas de uma sensibilidade fora do normal. É o mesmo projeto ainda, né? E nossa, a foto é linda. E são duas pessoas que, assim, que se tornaram meus dois grandes amigos. E eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade na vida de ter um cliente como eles, que são figuras extremamente sensíveis, abertas, e que têm uma personalidade própria muito forte e que não se deixam levar por qualquer coisa e se posiciona, ou seja, é um diálogo que faz com que eu cresça e que eles crescem. É um crescimento sinérgico, é muito legal o trabalho com eles. Muito bom, Pedro. Você disse sobre esse paredão de aço e me fez lembrar um projeto que, para mim, ficou na história da Casa Cor, em 2013, que foi o pavilhão 100% Minas, que também tinha, então, esse paredão de chapa de aço, né? Tá aí uma foto para quem quiser lembrar desse projeto. Fala um pouquinho desse ano, esse ano incrível, Pedro, na Casa Cor. Esse projeto, para mim, ele é um projeto, o projeto mais importante que eu fiz em Casa Cor. Ele retrata aquilo que eu disse no começo, o desenvolvimento da estrutura industrial, dos profissionais artesãos, da exploração dos materiais locais. Quando houve a primeira Casa Cor, o João me disse que apenas 5% do que estava ali dentro era brasileiro. Em 2013, nós estávamos na edição 18, né, Dudu? 9,4 para 19, na edição 15, na verdade. Isso, por aí. 15 anos depois, nós tivemos nada mais, nada menos do que uma arquitetura que nasceu do piso, né, do início dela, do espaço vazio, muito bem inserida dentro de um espaço emblemático do Oscar Niemeyer, com materiais e mão de obra 100% de Minas Gerais, produzido totalmente aqui. Ou seja, uma possibilidade de se organizar ideias locais com capacidade de percepção internacional. Esse projeto, ele apareceu em todos os grandes sites de arquitetura do mundo, inclusive no Raiz Mobile, que é um dos sites que tem uma curadoria mais rígida, sabe? Tem apenas 2 projetos brasileiros lá. Um é esse e outro é um projeto do Paulo Mendes da Rocha, que é a Galeria Vermelha. E não estou me comparando ao Paulo Mendes da Rocha em hipótese alguma, tá, gente? É só contando a importância do site
E o fato de ser totalmente local, o design totalmente feito aqui, os materiais totalmente daqui, o piso em pedra-sabão, mas numa arquitetura que tem uma linguagem capaz de ser entendida e compreendida internacionalmente, aí você está fazendo algo novo e relevante. E, sobretudo, a demonstração do potencial de desenvolvimento que a Casa Cor teve na indústria de Minas Gerais e, consequentemente, na indústria brasileira. Né? O João escreveu que agora que o 100% Minas é uma luta que vem desde os anos 2000, mas talvez em 2013 seja, na Casa Cor, o exemplo concreto de um projeto que veio desde uma grande pesquisa até a montagem de um espaço físico, né, Pedro? Exato. Com o apoio da FIENG, obviamente. Sim, sem a FIENG era a figura que teve o interesse de compreensão do valor que o evento tinha de desenvolvimento. A FIENG é um órgão desenvolvimentista e fomentador de segmentos industriais, né? E o nosso segmento hoje ele é muito forte, ele emprega muita gente, ele gera muita renda, além de tudo proporciona bem-estar, né? Então é quase que uma estrutura social, econômica e estruturalmente humana fabulosa, né? Excelente. Ô Pedro, tem algumas perguntas chegando aqui. Acho legal interagir. A Mariana Sobreira, queridíssima, tá aí. Ela mandou aqui. Quais projetos durante esses anos todos para a Casa Cor Minas, qual desses representaria a nova fase que vivemos após tantas mudanças e por quê? Olha, eu acho, Dudu, o seguinte, cada um representou um determinado momento histórico, né? Eu acredito que do passado, eu acho que esse projeto é muito importante e eu acredito que o que eu estou fazendo agora, que é uma reflexão entre cultura, tradição e versus tecnologia e pensamentos para o futuro, é o que eu vou apresentar em São Paulo e espero apresentar em Minas também. É o que eu acredito que vai ser o mais relevante para o momento que vivemos. Porém, dos anteriores, eu acho que não é bem um projeto. Fizemos juntos, inclusive, né, uma exposição no Museu da Pampulha, o Ser Moderno, onde a gente fazia um tratado que desencadeava as origens das nossas identidades reais e verdadeiras. No caso, pelo viés artístico, como o movimento moderno, o barroco e uma visão contemporânea de toda essa história, né? Como isso desencadeou processos e continua desencadeando até hoje. Foi uma reflexão incrível, onde houve uma sinergia de órgãos no sentido de viabilizar esse projeto. Ocupar esse museu inteiro foi muito incrível. E essas analogias que estavam aí dentro, eu acho exatamente algo que é muito necessário se pensar hoje. Por isso que eu vou dar continuidade nisso. É entender o real valor da nossa cultura, como ela é traduzida de forma isenta e honesta, e o que esses simbolismos culturais têm de tão importante que nos motiva, que nos impulsionam a continuar a trabalhar, continuar a viver e, sobretudo, viabilizar as relações humanas mais amenas. Que a partir do momento que entendemos que viemos e temos formatos culturais muito próximos, a segregação pode começar a diminuir. E o formato de união, eu acho que ele deve ser pela cultura, pelo conhecimento de si mesmo, não como ser individual, e sim como ser coletivo. E o que define isso é os processos culturais anteriores e os que a gente vai gerar a partir de então. Excelente. Esse projeto foi um link maravilhoso entre tempos, entre design. Tá aí uma foto também, para quem não viu ou para quem não lembra. O Pedro fez umas estruturas muito respeitosas dentro daquela arquitetura imponente do Oscar Niemeyer, onde ele criava uma espécie de pórticos com uma tela dourada, né, Pedro? Você quer falar rapidamente sobre isso? Na verdade, o museu não.
um conjunto arquitetônico da Pampulha, incluindo a Lagoa, havia sido elevado a patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, uma exposição dentro do museu era quase que uma invasão àquilo que foi elevado à questão patrimonial. Então, a proposta foi gerar elementos transparentes de forma que a arquitetura se mantivesse intacta e todo o conteúdo exposto se integrasse conceitualmente ao discurso proposto e, de dentro ou de fora dessas caixas que eram de uma tela metálica, que por fora era prateado e por dentro dourado, você conseguia dar continuidade à percepção, tanto do entorno, a lagoa, e quanto da própria arquitetura deslumbrante do museu. A Priscila Freire, na época quando ela viu o projeto, ela falou assim: nós tentamos fazer isso a vida inteira aqui no museu. E a gente sempre mutilou, não usou essa palavra, a gente sempre utilizou de elementos sólidos, brancos, paredes, que desconstruíam a arquitetura em função da exposição. E, nesse caso, a exposição quase que flutuava pelo espaço. E foi muito incrível, é um projeto que, assim, para mim é inesquecível. E até hoje eu não acredito muito que eu tivesse a oportunidade. Eu tenho que agradecer muito a todos vocês e a Deus também por isso. Realmente, foi uma oportunidade maravilhosa, Pedro. Me fala uma coisa, da sua trajetória profissional, conta um pouquinho, assim, como se deu o seu início, suas principais influências. Eu acho que você tem um trabalho tão expressivo e com uma linha tão única que muita gente se pergunta de onde vem tudo isso, né? Do seguinte, eu me considero um grande privilegiado por ter sido filho de uma pessoa muito incrível, muito inteligente, que viu isso, que via isso como um mote de vida, que é a minha mãe, e que ela entendeu que ser arquiteto demandava de estudar além de arquitetura, sabe? Ela disse que achava que a arquitetura não era uma ciência exata como era tratada, que também não era uma ciência humana, simplesmente. Então, ela me aconselhou que eu fizesse o curso de arquitetura, o curso de engenharia civil e um curso paralelo que fosse vinculado às ciências humanas, bem específico. Eu poderia escolher qual era, claro, né? E aí eu optei pela filosofia. E aí eu estudei esses três elementos, fiz alguns estágios fora do país, tudo isso subsidiado pela minha mãe, que era uma mulher que só trabalhava, uma figura incrível, mas que dava muito valor à história do conhecimento. Comecei a trabalhar aos 30 anos, mas já com uma carga bem diferente e com muito conteúdo particular dentro de mim para expressar. Então, acabei de... o que faz do meu trabalho algo que as pessoas consideram que é um pouco diferente é simplesmente pelo fato dele ser algo fruto de estudo de estrutura multidisciplinar. Eu não tenho como referência a arquitetura simplesmente, tem a arte, tem o design, tem a moda, tem toda a produção intelectual filosófica no sentido da produção intelectual como um todo, tem os movimentos sociais, tem a política. Então, acaba que é a tradução em matéria de uma cultura multidisciplinar, sabe? E isso faz com que o trabalho tenha uma trajetória linear no sentido da identidade e que, ao mesmo tempo, ele se transforma em função de necessidades internas. E eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conseguir fazer disso uma realidade, sabe? De ter encontrado pessoas que entenderam isso, que confiaram nisso e que toparam isso junto comigo. Desde os trabalhos corporativos, dos residenciais, dos institucionais, das exposições, das estruturas curatoriais e tudo mais. Assim, sobre a minha trajetória, eu tenho muito mais a agradecer do que falar dela, sabe? Fantástico, Pedro. Bom, nossa proposta é um bate-papo rápido, foram 30 minutos. Eu falo 5 horas, né?
É verdade. Mas a gente ainda volta com o Pedro daqui a algumas semanas. Eu queria só deixar aqui a última pergunta, que na verdade é uma afirmação do Léo Romano, que ele fala que após a pandemia, a nova economia deverá sinalizar um novo consumo da arquitetura de interiores, conteúdo e autoria. Falou que Pedro é um gênio. O Léo, querido, admiro o trabalho, a pessoa, é uma figura emocionante. Eu acho que essas pessoas deveriam ficarem mais expostas para as pessoas poderem saber exatamente do que se trata o Léo Romano. Viu? Ah, bacana. Ô Pedro, deixa uma mensagem para a turma que acompanhou a gente até agora. Foram mais de 100 visualizações, pessoas acompanhando aqui. Ah, que legal. Seguinte, pessoal, fico muito feliz e agradecido pela Casa Cor convidar. Eu sou uma pessoa que adora conversar. Eu acho que a conversa é um dos melhores momentos da vida. E mesmo estando à distância, eu entendo que a gente está compartilhando histórias. Sinto as estruturas energéticas sobre o que eu digo. E que o que o Léo falou é muito importante. A história da autoria versus a racionalização produtiva, ela é uma nova demanda. As estruturas formalistas e reprodutivas de tendências internacionais, elas não mais vão ser, não é que elas não vão ser aceitas, elas não vão ser possíveis, porque as pessoas vão querer se ver dentro de onde, se integrarem com o espaço onde vão viver, e esse espaço tem que ter uma viabilidade ética em relação à história do meio ambiente e social e financeira. Então, nós vamos ter que nos voltar para dentro de nós mesmos, pensar localmente, mas entendendo o que está acontecendo no mundo para que a gente não perca a noção de tempo, que é muito importante também. Excelente. Pedro, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Dudu.